Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Boa noite, graça e paz do Senhor. Eu convido você para nós lermos um versículo da palavra de Deus, muito conhecido. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Glória, glória, glória. Evangelho de João. Capítulo 1, versículo 12. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Sente-se, queridos. Queridos, a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, essa semana nós ouvimos uma palavra aqui, né? 8:32 do Evangelho de João diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecer a verdade e a verdade liberta. E nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. Aqui nas Escrituras Sagradas está a verdade de Deus. E dentro nós encontramos princípios que, se forem observados ou obedecidos, nós temos vitória. Então, quando diz conhecereis a verdade vos libertará, conhecereis princípios e esses princípios vão libertar vocês, diz assim. Se nós não aplicarmos na nossa vida esta verdade, não produz efeito nenhum. Se só conhecer e não fazer o que diz esta verdade, seria como querer tirar a mancha de uma veste sem colocar um produto para tirar essa mancha. Não faz efeito nenhum. A mancha continua ali. Então, essa verdade de Deus, aplicada na nossa vida, ela vai tirando as manchas do nosso coração, vai nos pondo no lugar. Jesus diz assim no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, aquele texto é conhecido: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Então, acharemos descanso, aquele que está sobrecarregado, achará descanso aprendendo de Jesus, então aprendendo a verdade. Então, esse contato com Jesus, junto da presença de Jesus, da presença do Espírito Santo, vem princípios para fazer esse efeito de libertação. Às vezes não conseguimos certas coisas porque não observamos os princípios da palavra de Deus. Um exemplo, também muito conhecido, Tiago, capítulo 5, verso 16, que diz assim:
devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. É lógico que não vamos sair contando essas coisas para todo mundo, mas nós temos uma liderança, temos um pastor, nosso pastor de total confiança, o nosso casal de pastor. Aleluia. E nós ouvimos há bem pouco um testemunho do Márcio. Ele deu testemunho aqui, os irmãos que estavam aqui lembram, que depois que ele confessou, ele disse isso, ele foi curado. Às vezes não alcançamos a cura porque nós não observamos estes princípios. A palavra de Deus é cheia de princípios para recebermos a bênção de Deus. Por isso que nós ouvimos aquela palavra sobre oferta. São princípios que Deus nos ensinou. Então hoje nós vamos também aprender um pouco sobre o princípio, esse princípio que lemos aqui. A todo quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os sinais de um filho verdadeiro. Eu tenho certeza que alguma coisa nós vamos aprender aqui. Nesses sinais de como ser um filho verdadeiro. Então nós vimos que pela palavra de Deus, para ser filho de Deus, devemos crer na pessoa de Jesus Cristo e receber Ele, pois diz aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós vamos aprender, eu acho que muito a respeito destes princípios de ser filho. Do ano da paternidade, aqui, pai, o filho, se tivesse aqui, pai desse seria o avô, né? Pai, o filho, o neto. Mas o exemplo desse é o pai. E a palavra de Deus diz assim, uma promessa, o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra e tudo te vá bem. Então é honrar o pai e a mãe, não que não deve honrar o avô, mas o exemplo é aqui. E o Senhor Jesus nos deixou o exemplo maior, pois ele sempre foi obediente ao seu pai. Então os nossos filhos nos observam. Os nossos filhos nos observam. Nós passamos exemplos bons ou maus. Aquele que é servo de Deus, que serve o Senhor, vai passar exemplos bons porque ele é preparado com base na palavra de Deus, que é apta para educar, para corrigir. Temos tudo aqui dentro da palavra de Deus para a formação de uma verdadeira família. Então, quando falamos aqui sobre o ser filho, o filho tem o DNA dos pais. Esta é a genética. Um filho ou filha se parece com o seu pai. Um filho não é, lógico que não é um clone, nem uma fotocópia do pai, mas ele possui traços muito importantes e essenciais que recebeu do seu pai. Cada filho tem o gene, o tipo sanguíneo, o DNA do pai. Há filhos que têm afinidade tão estreita que parece muito semelhante com seus pais. Entretanto, existem filhos que possuem pouca similaridade com seus pais, mesmo sendo filhos verdadeiros. Mas nós vamos falar sobre o filho que tem essa afinidade com o pai. Porque essa afinidade estreita, Deus quer que tenhamos com ele. Então esse é ser o filho verdadeiro. O filho
se parece com o Pai. O Evangelho de João, capítulo 14, verso 8, diz que o Filho se parece com o Pai. Filipe, ele pediu a Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus disse, há tanto tempo estou convosco, e não tens me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Quando Jesus disse, por isso que é aquele princípio de igrejas que eles são unicistas, ele diz que Jesus é o Pai, que Jesus é o Filho, que Jesus é o Espírito Santo. Que diz, eu e o Pai somos um. Porque eles não são divididos. A grande dificuldade nossa é de explicar essa unidade do Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que há muita confusão, porque não consegue explicar essa profundidade, algo infinito sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Diz que alguém, eu acho que já falei isso alguma vez, queria saber, diz que São Francisco, não sei qual a comunhão que ele tinha com Deus, mas ele queria saber como é que era essa questão do Pai, Filho e Espírito Santo. Queria saber essa explicação. E ele andando na praia, meditando, e um menininho lá na praia abriu um buraco, e pegou uma concha, corria no mar, pegava água e derramava dentro daquele buraco. Ia lá, pegava água e derramava dentro do buraco. E ele ficou olhando aquele menino e foi se aproximando. E disse, meu filho, o que tu está fazendo? Ele disse, eu estou secando o mar. E ele disse, tu não vai conseguir secar o mar. Ele disse assim, querer entender Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é mesmo que querer secar o mar. Queridos, nós não conseguimos entender e explicar. Glória ao nome de Jesus. Então, falar sobre o Filho que tem afinidade com o Pai, esta afinidade estreita que Deus quer com ele. O Filho se parece com o Pai. Filipe perguntou para Jesus, ia saber sobre o Pai. Vocês me conhecendo, estão conhecendo o Pai. Querido, um filho é para sempre. Pode fazer o que fizer na vida, ele é o filho. Pode não viver mais na casa do pai, mas ele é o filho. O escravo, o empregado não fica sempre em casa. O filho sim é para sempre. Os filhos sempre vão pertencer à casa, mesmo depois de casado. Pode ver quem tem filhos já casados. Eles chegam em casa, na nossa casa, eles estão em casa. Dorme, come, chega lá, ajuda, deita na poltrona, na TV, faz tudo, diz, olha, eu estou em casa. Sempre é a casa. Aleluia. Alguém aqui se lembra da Cassandra? A moça Cassandra, né? Mora lá em Tapes. Ela foi para minha casa com 2 mesinhos. A Nária cuidou dela. Os pais tinham se separado. E a mãe precisava, cuidava, e nós cuidamos daquele bebê. Com 2 mesinhos. Então ela foi crescendo e teve uma época que nós chamávamos de pai e mãe. E agora ela está com 15 anos, vai fazer 16 anos agora. Então quando ela vem, ela sempre vai lá para casa. Chega lá em casa, está em casa. Ela é mais uma filha que nós temos. Então chega lá, dorme, come, abre as gavetas, olha tudo, faz o que quer. Por quê? Porque é filha. Queridos, é isso que Deus quer conosco.
Eu estava na casa do meu irmão, ele esteve aqui esses dias, né? E até veio na frente aqui na oração. Aquele homem, ele se batizou comigo dia 23 de outubro de 1966 no Brasil para Cristo. Passou um momento, agora teve um AVC e está se recuperando. E aí as filhas dele estavam lá, vieram aqui no culto. E aí elas estavam conversando, dizendo, puxa, nós chegamos aqui, estava lá ajudando a mãe, fazendo as coisas e tal. Puxa, nós chegamos aqui, estamos em casa. Eu disse, sempre vai ser a casa de vocês. Casa do Pai sempre vai ser. Aí eu já entrei com a palavra, eu disse, é isso que Deus quer fazer com a gente. Ele quer que nós sejamos filho dele, para ter esse acesso de chegar na presença de Deus como vocês chegam na casa do Pai de vocês. É isso. E aí falando da palavra, elas tiveram no culto, né? Tivemos tempo conversando a respeito da palavra de Deus. Então é isso que o Senhor quer. Então, sempre os filhos vão pertencer à casa, mesmo sendo de uma outra religião, de uma outra crença, sempre eles vão pertencer à casa. Então, queridos, tem aquele filho que tem aquela afinidade. Eu tinha uma afinidade muito grande com meu pai. Diz os pesquisadores entendidos no assunto, geralmente o filho homem é mais apegado à mãe, parece ser assim. E de regra, e a mãe dizem que tem uma afeição muito grande pelo filho homem. Não é? O filho homem, o irmão, que às vezes as irmãs brigam e até detestam a mãe apaixonada pelo filho homem. Então é assim, queridos, que Deus quer fazer com a gente. Então eu tinha uma afinidade muito grande com o meu pai. Estava sempre junto com ele, ouvindo ele me ensinou a Bíblia, eu sentava, ele dizia, vai lendo aqui que eu vou te ensinando, estava sempre ouvindo o ensinamento do meu pai, sempre junto com ele. Todo mundo saía, se ele fosse ficar sozinho, eu ficava com ele, eu nunca deixava ele sozinho. Então ele sempre dizia, esse é meu amigo. Filho amigo que estava sempre grudado nele. E graças a Deus eu já citei isso. Eu nunca levantei a voz para o meu pai. Eu estou 100% zerado nisso. Nunca, nenhuma vez na minha vida. Nenhuma vez. Admirávamos, respeitávamos ele. Só um olhar chegava e nunca nos judiou também. Sempre foi muito querido, amado, paciente. Um homem de Deus, de oração. E um homem que sempre ensinava os princípios da palavra de Deus. Filhos e filhas acreditam em seus pais e confiam neles em tudo. Quanto mais nós confiamos em Deus, mais experimentamos as suas bênçãos. Aleluia. Tudo que é feito aqui, esses estudos que vocês receberam aqui, esse certificado, campanha de libertação, ensinamento da palavra, retiro de impacto, tudo é para nós sermos o filho que tem afinidade com o pai, filho que é amigo, como Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Aleluia. Então é isso que o Senhor quer fazer com a nossa vida. Então Jesus acreditava nas habilidades do seu pai. Suas últimas palavras na cruz foram: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque ele acreditava no seu pai, se entregava ao seu pai. Evangelho de Lucas 23, 46, mais ou menos aí. Aleluia. Um filho, queridos, ele honra o pai. Então aqui nós tiramos uma base de ser filho verdadeiro do nosso pai biológico, acima de tudo ser filho do nosso Pai Celestial.
Eu tenho certeza que essa palavra tem um proveito extraordinário. Filho, honra o pai, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Já citei esse versículo, esse é o primeiro mandamento com promessa. Como é que você tem honrado o Senhor? Malaquias 1,6, o Senhor Deus faz uma reclamação. Ele diz: o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Certa vez, a reclamação foi: meu povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Foi dito pelo profeta Isaías. Honrar o Senhor. Aleluia. Honre com amor, honre com respeito, honre com dedicação, honre seus pais com suas posses, mesmo sem eles terem necessidades. É por isso que temos a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, que diz que devemos ofertar mesmo quando não há necessidade. Mesmo quando não precisa comprar o terreno. Mesmo quando não precisa gastar com alguma coisa, mas honrar o Senhor com os seus bens. Aleluia. Então seja liberado assim diante do Senhor, para não ser só aquela força de expressão. Botar no carro é propriedade de Deus, mas vai ver, não é propriedade nada. O cara é seguro, o cara se incomoda quando alguém fala em finanças na igreja. Seja liberado. Mas esse povo aqui está aprendendo. É um povo que tem aplicado o coração, e Deus está levantando um povo exclusivamente seu, zeloso das boas obras, na presença do Senhor. Aleluia. Filhos, eles obedecem os seus pais. Efésios capítulo 6, verso 1. Obedecei vossos pais no Senhor. Os filhos fazem o que eles veem seus pais fazerem. No Evangelho de João 5,19, Jesus disse: o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. O que o pai faz, o filho também faz. Um verdadeiro filho presta atenção nas atitudes de seu pai. Pega o exemplo do seu pai. Por isso, querido, é uma responsabilidade de sermos exemplo para os nossos filhos. Querido, no Evangelho de João, não precisa abrir, só ouça e marque. Evangelho de João, capítulo 5. Tem uma passagem ali, chamado tanque de Betesda. Você vai aprender uma coisa. Nós vamos aprender uma coisa. Ali é multidão de pessoas enfermas. Quando era agitada a água, o primeiro que saltasse lá dentro era curado. Jesus chega naquele lugar e está lá aquela multidão de enfermos e ele cura uma pessoa só. Como se chegasse no hospital e curasse só um entre tantos que precisam de cura. Quem sabe alguém já perguntou por que Jesus chegou lá, entre tantos enfermos, e curou um só. Nós pregamos, Jesus curou o pior. Oh, nosso Deus é maravilhoso, né? Nós não queremos o nosso Jesus para baixo, não. Ele curou o pior que estava lá. Jesus disse assim: o filho faz o que vê o pai fazer. Naquele lugar era curado só um. O pai curava só um. Era o primeiro que saltava na água, por isso que Jesus curou só um. O filho faz o que vê o pai fazer. Já pensou se Jesus chegasse naquele lugar e dissesse: meu pai cura só um, mas eu curo todo mundo, eu sou o cara. Vai curando lá, jamais ele iria ultrapassar o que o seu pai tinha determinado. Aleluia. Lá, queridos,
era um só para ser curado. Era estabelecido isso. Então a gente vai aprendendo essas coisas com a palavra de Deus. Às vezes fica anos pregando de um jeito, lá pelas tantas, nós vamos aprender, porque o Espírito Santo vai nos mostrando, vamos estudando, vamos fazendo pesquisa. Jesus vai nos dando essa bênção de conhecer mais da palavra de Deus. Então, os filhos fazem, o que vê fazer os seus pais. Não é? Um verdadeiro filho presta atenção nas atitudes do pai. Jesus prestava atenção nas atitudes do seu pai, e ele dizia, eu vim, não é fazer a minha vontade, mas a vontade do pai. Sempre está escrito, ele dizia, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Seja feita a tua vontade, ó Pai. Aleluia. Jesus se contentou em fazer o que ele viu seu pai fazer. Ali, essa era a regra. Queridos, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 1, Jesus chamou os discípulos e deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar todas as doenças e enfermidades. E essa é interessante, a palavra de Deus. Então, lá na ordem de evangelização, capítulo 16 de Marcos, de 15 ao 18, nesse texto está escrito que os sinais acompanharão aqueles que creem. Jesus disse, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, se puser as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E Jesus disse ainda, farão coisas maiores do que essa. Você já parou para pensar o que é ser filho de Deus? Uma vez, há muito tempo. Eu já tinha dado um toquezinho nisso. Ser filho de Deus. Nós dizemos, olha, eu sou filho de Deus, mas isso passa batido. Um exemplo simples. Filho de gente, é lógico que é gente. Tem o ditado aquele, filho de peixe, peixinho é. E filho de Deus é quem, queridos? Queridos, isso é uma grandeza. Filho de Deus é quem? Às vezes a pessoa diz que é filho de Deus, está fazendo tudo que não presta. Não, eu sou filho de Deus. Filho de Deus, queridos. Por isso que tem uns salmos, se não me engano é 82:6, que a palavra de Deus diz assim, sois deuses. Diz depois assim, morrereis como homens, lógico, mas sois deuses. Certa vez quiseram apedrejar Jesus, e disseram para Jesus, nós queremos te apedrejar, porque tu mesmo está te fazendo de Deus. E a resposta de Jesus foi, está escrito na vossa lei, sois deuses. Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra, e a escritura não pode falhar. Ser é agir, funcionar como Deus. Essa é a grandeza de ser filho de Deus. Funcionar. Por isso que Jesus disse, vocês poderão fazer coisas maiores do que eu fiz. Curar enfermos, expulsar demônios. E sabe por quê? Porque nós estamos agindo ali, sendo Deus. Porque Deus está em nós. O Espírito Santo está em nós. Está morando em nós. Então, o próprio Deus andando em nós. É uma grande responsabilidade. E essa palavra é para nos conscientizar de que é ser filho de Deus. Essa autoridade que às vezes nós usamos o mínimo dela. O que os apóstolos faziam, operavam milagres. Por quê? Porque eles saíram como se fossem deuses. Porque Deus estava neles.
E aí, levantava o paralítico, curava o enfermo. Milagres aconteciam. Por quê? Vivendo a vida de verdadeiros filhos de Deus. Efésios 5:1 diz assim: sede, nota bem, sede imitadores de Deus como filhos amados. Não só na santidade, mas no funcionamento. Ser imitador de Deus como filhos amados. Aqui tem poder, aqui tem autoridade. Ele deu autoridade. Aleluia. Foi o que o Pai fez com Jesus. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Chegará o dia que ele vai passar, depois que todas as coisas estiver sujeitas, ele vai se sujeitar ao Pai. A palavra de Deus diz isso. Depois que todas as coisas estiver sujeitas. Por isso que a palavra de Deus diz: reinarão com Cristo ainda em vida. O que é? É um governo, é isso que o Espírito Santo quer fazer da nossa vida. É essa autoridade sobre demônios, autoridade sobre enfermidade. Às vezes nós somos tão encolhidos, tão travados, quando nós somos filhos de Deus. Aleluia. Ele quer nos dar o seu DNA. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Queridos, você já se perguntou, quer ver uma coisa? Você já se perguntou, como é que mas dê atenção para você entender. Mas tem pessoas que vai lá na Umbanda, eles são curados. Pouco tempo passou na televisão aquele que se chama ele de João de Deus, lá de Goiás, volta e meia ele vem, Três Coroas, aquela fila de ônibus, muita gente, ele é fazendeiro, mas ele anda lá, e eles confessam que são curados. Você já perguntou isso? Tem pessoa que não sabe separar. Pensa que tudo é de Deus, diz assim: quem faz o bem é de Deus e quem faz o mal é do diabo. Eu acho que agora eu vou chocar alguém aqui no que eu vou dizer. Sabe por que eles curam? Porque o diabo, ele é filho de Deus. Ele é só rebelado. Quem é que criou? Deus não criou ele, diabo. Foi um ser único. Ele era um modelo de perfeição. Se você ler, tem um capítulo ali em Ezequiel, capítulo, eu acho que 28, 13, você só guarde, não fique lendo, que diz que ele era cheio de pedras preciosas, ele era ser único, cheio de grandeza, ele era o mais lindo de todos, chamado de querubim da guarda, e por causa da sua beleza ele se exaltou, e aí se rebelou contra o Pai. Por isso que acontece lá nesses terreiros a cura, porque o filho tem característica do pai. Aí responde a perguntas que muitos têm feito e que hoje você está sabendo por quê. Ficou a característica neles, porque eles têm um determinado poder, não como o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Mas ele tem a característica de Deus. Lá no início do livro de Jó, capítulo 1, verso 6, diz assim: quando os filhos do Senhor compareceram na presença do Senhor, entre eles veio Satanás. Por quê? Porque ele também é filho. E aí ele tem acesso, ele chega na presença de Deus. E foi quando Deus disse: não tem visto o meu servo Jó? É o anjo que conhecemos também como Lúcifer. Então Deus criou ele com uma beleza extraordinária, ele era um ser único, ninguém era como ele. E aí ele se exalta, ele é um filho rebelado, como foi Absalão que se rebelou contra o seu pai Davi. Deu para entender? Deu para entender? Se tiver dúvida, fale com a gente particularmente, aqui o nosso pastor. Aleluia. Porque depende como ouve, às vezes a pessoa não quer aceitar. Mas é uma coisa óbvia quem é. E todos aqueles anjos que seguiram ele, filhos de Deus, que se rebelaram contra o Pai. É assim.
Por isso que eles causam esse problema, essa tal de cura. Segundo Coríntios 11:14 diz assim: não é de se admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Por que ele se transforma? Porque ele tem a característica do Pai. E os seus ministros se transformam em ministros de justiça. Os ministros do diabo se passam como gente boa. Por quê? Porque tem a característica. Quando Moisés chega diante do faraó, pega aquela vara e joga que vira numa cobra, chama os feiticeiros, eles fazem o mesmo. Não é que eles fazem o mesmo? Porque tem a característica do Pai. Só que aquela serpente que era da vara do Moisés engolia as outras. A diferença é essa, da autoridade que tem na pessoa do nome de Jesus Cristo. No meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Aleluia. Viu, queridos? Então as coisas têm explicação. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, há 4 tipos de filho das quais as Escrituras nos falam. Filho pródigo, o filho mais velho. Manchou a minha caneta aqui. Se alguém tiver uma caneta para me emprestar. Gente, há 4 tipos de filhos, dos quais as Escrituras nos falam. O filho pródigo, o filho mais velho, o filho amado e o filho teimoso e rebelde. O pródigo nós conhecemos em Lucas 15:11. Característica de um filho pródigo. Um filho pródigo se afasta da casa do pai. Se afasta do pai e da sua casa. Um filho pródigo quer estar mais longe da casa possível. O filho pródigo, ele é esbanjador. Ele é perdulário. Depois de longa ausência, ele volta ao lar. Então, o filho pródigo, ele desperdiça também as oportunidades. Mas o filho pródigo, ele pode voltar para casa. Característica de um filho mais velho, que também se encontra dentro dessa parábola do filho pródigo. Parece que um filho mais velho, ele não comete grandes pecados. Não se afasta do caminho, somente com base ali naquela parábola. Não se afasta do caminho traçado para ele por seus pais. Filho mais velho não vive a vida de prazer e desperdício. Filho mais velho pode até desenvolver uma autojustiça e uma atitude de julgar as pessoas que se afastam. Quando chegou aquele irmão de volta, o irmão mais novo, ele não queria aceitar a maneira que o pai recebeu aquele seu irmão. Então ele fica crítico. Pode, então, desenvolver essa autojustiça, querendo julgar. Característica de um filho amado. No batismo e na transfiguração. No Evangelho de Mateus 3:16, 17, 17:1-5. Jesus é chamado de filho amado. Um filho amado se submete à autoridade do pai. É um filho humilde. É obediente a todas as instruções. Esse é o filho amado. E tem também a característica do filho rebelde e teimoso. Exemplo de Absalão. Filho rebelde e teimoso resiste às instruções, se opõe às instruções, não gostam da pessoa de seus pais, não gostam dos netos de seu pai, não gostam da correção. E também existem os filhos perigosos, cheios de amargura e de falta de perdão. Filhos perigosos atacam os irmãos,
não são mudados pelas dificuldades. Geralmente colocam igrejas perto das igrejas da onde saíram. Têm práticas similares às dos seus pais. Influenciam outros contra os seus pais. Conspiram-se contra seus pais e se reúnem secretamente para discutir a respeito. Esses são os filhos perigosos. Que tipo de filho estamos sendo na presença do Senhor? Aleluia. Como é bom quando Deus nos chama de filho amado. Filho amado. Então, queridos, é muito grande e muito poderoso esse ser filho de Deus. Aleluia. No meio do povo de Deus, existe muito espírito de reclamação, de murmuração, de dúvida, de crítica. Deus trabalha para levantar uma geração comprometida com o seu reino. Deus quer levantar uma geração de homens, mulheres e juventude que rejeitam as ofertas agressivas que o mundo oferece e se comprometam com Ele, o Pai eterno. Deus quer levantar uma geração que diga não às ofertas que são oferecidas tantas vezes, cativam o ser humano, dão desejos ao ser humano, mas Deus quer levantar alguém que tenha a coragem de dizer não e que diga sim ao Espírito Santo, que rejeite todas essas coisas com coragem e diga: Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Essa é a geração de filhos que Deus quer levantar. No mundo tão cheio de porcaria, no mundo tão cheio de escuridão e de treva, no mundo tão agressivo de carnalidade, mas Deus olhou para você e disse: está ali aquele que eu quero para mim, para ser o meu filho, que tem coragem de rejeitar essas coisas. E Ele está neste lugar, através do Espírito Santo, olhando para mim e para você, olhando para os nossos atos, para o nosso coração, se temos coragem ou não, de dizer sim para Ele, e não essas coisas. Aleluia. Muitos trancam a vida espiritual, ficam trancados na caminhada com Deus, por causa de bobagem. Tem gente que está na caminhada e tranca a vida espiritual, porque eu não fui convidado para ir na lancheria, aí já não quer mais ir para o aprisco. Querido, que fraqueza espiritual é essa? Esqueceram de mim, não me convidaram. Estão fazendo coisa e não me dizem nada. Aí cai o beiço, não quer mais aparecer. Afinal, tu serve a Jesus ou tu serve a homem? O Espírito Santo está aqui, convidando você e quer te encher da qualidade dele, polido por sua palavra. E tem que ter coragem para dizer não a esse mundo que está aí. Aleluia. E Deus quer levantar uma geração, aleluia, como a geração de Josué. A geração de Josué foi aquela geração que entrou na terra prometida. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Eles disseram para Josué assim: tudo quanto nos ordenares, faremos, e onde nos enviar, iremos. Todo homem que se rebelar contra tuas ordens, não obedecendo a tuas ordens, será tirado do nosso meio, até será morto esse homem. Tão somente ser forte e corajoso. Isso, Espírito Santo disse muitas vezes para ti, meu pastor querido, está dizendo novamente: ser forte e corajoso, ser forte e corajosa. Você que aspira a ser obreiro, que tem desejo de ser pregador, ser forte e corajoso. Levanta-te contra este mundo que quer te travar, que quer te contaminar. Levanta, olhando para a cruz, para o autor e consumador da fé, que Ele, pelo Espírito Santo, te dá autoridade, te move, e você será sempre uma nova criatura, cuidado pela rocha eterna, Jesus Cristo Salvador. É esse os verdadeiros filhos amados. O Senhor te chama para ser filho verdadeiro, filha verdadeira, aleluia, que nunca rejeita
às ordens do Pai. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Fique de pé no nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé.